Para produzir é preciso mercado. Sem consumidor final não há produção. Para haver mercado consumidor, não basta a necessidade ou a vontade ou o desejo de comprar alguma coisa. É preciso querer e poder pagar. A história mundial mostra isso. Se só o rei tem renda, a produção fica limitada apenas ao que o rei quer. Só o rei tem dinheiro para comprar automóvel? Então não adianta fabricar mais de um. Se for feito mais de um automóvel, não haverá para quem vender. Se a renda está distribuída entre o rei e alguns lordes, a produção para atender a algumas dezenas ou centenas de pessoas é dezenas ou centenas de vezes maior do que para atender apenas ao rei. Serão dezenas ou centenas de automóveis produzidos e vendidos. Mais forte ainda é quando a economia é montada para atender a um povo inteiro. Se milhões podem comprar, são milhões de automóveis vendidos. Nos países pobres, a prioridade na aplicação de recursos e na distribuição de renda são estabelecidos por aqueles que gritam mais alto ou jogam golfe com as pessoas certas. Isso faz com que os custos sejam distribuídos e as receitas sejam concentradas. O resultado é mercado pequeno, vendas baixas, poucos negócios. A Suécia possui aproximadamente a mesma população que o Senegal, mas a Suécia tem pessoas com dinheiro para comprar, porque é a distribuição de renda. E no Senegal são poucas pessoas com dinheiro, concentração de renda. A melhor distribuição de renda na Suécia gerou mais consumidores. Mais consumidores, maior produção. Maior produção, mais renda para ser distribuída. Mais renda distribuída, maior mercado. O mercado da Suécia é muito maior do que o do Senegal e tudo indica que a diferença continuará aumentando. E o Senegal, se continuar concentrando a renda, será cada vez mais pobre, mesmo que a renda total do país aumente. A distribuição de renda gera mais negócios. A escravidão existiu durante milhares de anos. Matou e mutilou milhões de pessoas. Era mantida porque parecia até que era boa para o dono do escravo. Mas alguns povos preferiram acabar com a escravidão e pagar salários. Os povos que fizeram isso ficaram mais ricos do que os que mantiveram a escravidão. Basta olhar o mapa do mundo para comprovar. O norte dos Estados Unidos era mais rico do que o sul, que mantinha a escravidão. A França e a Inglaterra, mais ricas do que Portugal e Espanha. O Brasil do Sul, onde a mão de obra era livre e assalariada, ficou mais rico do que os estados que mantiveram a escravidão. O fim da escravidão formou milhões de assalariados e o pagamento de salários, distribuição de renda, fez milhões de consumidores. Do descobrimento do Brasil em 1500 até 1889, quase 400 anos, foram formadas apenas 512 indústrias no Brasil. De 1889 até 1914, 25 anos apenas, surgiram no Brasil 15 mil novas indústrias. O pagamento de salários, seja para os escravos libertos, seja para o imigrante que chegou para substituir o escravo, despesa das empresas, gerou consumo e virou receita e lucros das empresas. Qual seria o tamanho do mercado do Brasil se todos os assalariados de hoje fossem escravos? Não haveria compradores, não haveria mercado interno, a não ser de uns poucos. Quanto melhor a distribuição de renda, maior é o número de pessoas com dinheiro. Quanto maior o número de pessoas com dinheiro, mais vendas. Mais vendas, mais produção, mais negócios, mais lucros. Já é observar o aumento nas vendas depois do pagamento do 13º salário? Renda distribuída, país rico. Não é o fato do país ser rico que leva à distribuição de renda. O contrário é que é verdadeiro. O país fica rico quando faz a distribuição de renda. O livro Nova História dos Estados Unidos, de William Miller,
fala sobre a gigantesca imigração para a América do Norte de ingleses, escoceses, irlandeses e católicos da Irlanda do Sul e alemães do Palatinato. E mostra que isso começou a partir do início do século XVIII, isso é, anos 1700. Um dos motivos desta corrente humana, cita o livro, é que, naquela época, os salários dos operários urbanos eram 4 ou 5 vezes maiores do que os de Londres e outras cidades. A distribuição de renda nos Estados Unidos começou cedo, ainda no período colonial. E este grande mercado interno permitiu o desenvolvimento da vida econômica, política e social dos Estados Unidos, em uma época de miséria, sofrimento e repressão no resto do mundo, inclusive a Europa. É sabido que o isolacionismo americano durou até o fim do século XIX, quando se tornou a maior economia do mundo. Todo o seu desenvolvimento foi gerado pelo mercado interno, isto é, distribuição de renda. Ele foi o primeiro a entender isso e o primeiro a enriquecer. Na Segunda Guerra Mundial, após a presença durante anos de milhares de soldados americanos bem pagos na Europa, mudou a distribuição de renda, que passou de fornecedora de imigrantes a recebedora de gente procurando melhores condições de vida. Todos os países da Europa que forneceram imigrantes antes, hoje desfrutam de boas condições de vida e consumo, com pequenas diferenças em relação aos Estados Unidos. A Alemanha, durante séculos, foi exportadora de gente que procurava fugir da miséria. Agora tem dificuldade com relação aos que imigram para lá. Os grandes impérios exploradores de colônias, Inglaterra, Bélgica e Holanda, rapidamente perceberam que era mais rentável o mercado interno do que forçar os seus produtos nas colônias para vender para uns poucos que detinham a concentração de renda. Até a Espanha de Franco rapidamente abriu mão do controle político de suas colônias. Portugal foi o último a perceber e teve que sacrificar uma geração inteira em uma guerra politicamente inútil e economicamente errada. No Brasil, a renda sempre foi concentrada. E a comparação feita hoje em relação aos países em que há distribuição de renda mostra que as diferenças são as mesmas dos séculos anteriores. O motorista de táxi no Canadá ganha mais do que o motorista de táxi no Brasil. E os dois fazem exatamente a mesma coisa. O lixeiro na Suécia ganha mais do que o lixeiro no Brasil, fazendo a mesma coisa. O motorista de ônibus na França ganha mais, vive melhor, mora melhor, fazendo a mesma coisa que faz um motorista de ônibus brasileiro. Na Dinamarca, o operário tem onde morar e mora bem. Para isso acontecer, foi necessário construir mais residências, o que quer dizer mais lucros. Mais material de construção, mais lucros. Mais transportes, mais lucros e mais impostos. No Brasil, o operário que constrói um edifício não pode morar lá. Se pudesse, mais edifícios seriam feitos. Mais vendas, mais lucros. Na economia de mercado, tudo depende do mercado. E o mercado depende da distribuição de renda.